Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao-Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Eu vou aproveitar o ensejo para falar um pouquinho daquilo que eu sei melhor, que é história, né? Para além dos governos de esquerda em Kerala, que a gente está focando aqui hoje, a gente também teve governos de esquerda em Bengala Ocidental e Tripura. Tá? Mais do que falar das especificidades dos governos do Partido Comunista da Índia em Bengala ou em Tripura, eu quero, a partir de várias coisas que acontecem nesses movimentos, falar de movimentos que vêm lá de trás e que são muito importantes na formação de todos esses movimentos.
Os primeiros deles são feitos ainda na década de 30, quando do crescimento do Partido Comunista da Índia, né, que após a conspiração de Meerut, a conspiração de Meerut é um momento muito importante para o crescimento e para o espalhamento das ideias comunistas na Índia, porque vai ser o momento em que boa parte das pessoas vão ouvir falar de marxismo na Índia pela primeira vez. A conspiração de Meerut ela acontece entre 29 e 33 e ela é basicamente um ataque do Raj britânico aos comunistas, porque, né, haviam tido em 28 e 29 duas greves gigantescas em Maharashtra, né, em Bombaim, onde ficava o setor têxtil, muito importante para o colonialismo inglês, e em Bengala, que nessa época não era Bengala Ocidental e Bengala Oriental, porque Paquistão e Índia eram uma coisa só, que foi uma greve dos ferroviários. Essas greves alcançaram, na década de 30, mais ou menos o vulto de 600 mil grevistas concomitantes, o que, para a época, é algo bastante considerável. Pois bem, após a conspiração de Meerut, né, o que aconteceu? Os principais líderes do Partido Comunista Indiano foram julgados. Né, os 33 principais líderes do Partido Comunista Indiano foram julgados, dos quais 27 foram presos ou degradados, e os outros 6 eram brahmanes com boas ligações. Né, então a gente vê como é que funciona a questão de casta dentro da Índia. A partir daí, em 34, você vai ter na sequência o primeiro banimento, né, e proscrição legal do PCI, mas o PCI vai continuar suas atividades na clandestinidade. Quando a Shanice falou lá atrás, antes era Socialist Party, essa parte do Socialist Party é nessa parte, é depois da conspiração de Meerut, depois do banimento de 34. O Partido Comunista Indiano ele vai partir, então, a fazer um entrismo dentro do CNI, do Congresso Nacional Indiano, aonde ele vai fazer o Congress Socialist Party, que era o bloco de esquerda dentro do CNI, que não era feito somente por comunistas, ele era feito por comunistas, progressistas, outros socialistas, né? Não era só os comunistas, mas os comunistas conseguiram tomar o controle do CSP dentro do CNI, e em breve, na próxima década, o CSP vai ser expulso de dentro do CNI, né? Inclusive todos os membros de Kerala vão ser expulsos, entre eles Nambudirimpad, a MS Nambudirimpad, que vão, junto com outros comunistas do CSP, vão refundar, então, o PCI original, porém em versão 2. Né? Na década de 60, então, nós vamos ter a chegada ao poder do PCI, não somente em Kerala, mas também em Bengala Ocidental, né, e em Tripura. Bengala Ocidental, para quem não se lembra de Bengala, talvez você já tenha ouvido falar da Grande Fome de Bengala, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, qual que foi a tática da Grã-Bretanha, do Reino Unido para a Índia? Eram duas. Primeiro, a conscrição forçada, principalmente das castas mais baixas e das classes mais pobres. Ou seja, se você era pobre na Índia, você era forçado a ir para o exército britânico, né, na condição de bucha de canhão. E, além disso, houve artificialmente um aumento inflacionário proposital causado na Índia, que levou à expropriação de capitais vultosos do povo indiano para ser usado no esforço de guerra da máquina imperialista de Grã-Bretanha. Isso levou, por sua vez, a que os víveres se tornassem muito escassos e muito, muito caros, e teve a Grande Fome de Bengala. Durante a Grande Fome de Bengala, 4 milhões de pessoas morreram de fome. Quem organizou essas pessoas durante a Grande Fome de Bengala foi o Partido Comunista da Índia.
né? Lembrando que nesse período em específico, o Partido Comunista da Índia estava numa baixa muito grande popular, porque o CNI começou com uma campanha de retirar a Índia de dentro da guerra, enquanto o Partido Comunista da Índia tinha uma campanha de retirar os imperialistas de dentro da Índia e continuar a guerra contra o eixo fascista, mais ou menos na mesma toada que a Internacional Comunista tinha decidido no Comintern depois da invasão da Rússia em 41, foi a resolução número 56, se eu não me engano, do Partido Comunista da Índia, também de 41. Isso fez com que os comunistas, num primeiro momento, perdessem muita apelo popular, porque as pessoas estavam cansadas de guerra e morrendo de fome aos milhões, né? Literalmente milhões de pessoas morreram de fome, mas ao organizar as massas paupérrimas durante a Grande Fome de Bengala, o Partido Comunista da Índia conseguiu reverter essa perda de popularidade que ele teve com essa decisão de tentar um esforço de guerra contra o fascismo e contra o imperialismo a um só tempo. Pois muito bem, nós falamos aqui brevemente da greve de Bengala. Bengala, quando se torna Bengala Ocidental, é quando exatamente Bengala vai se dividir em dois, né? E metade de Bengala, Bengala Oriental, fica com o Paquistão e Bengala Ocidental fica com a Índia. Bengala, que já tinha sofrido muito na mão do colonialismo britânico, com a Grande Fome, tinha tradicionalmente os seus fazendeiros, que em sua esmagadora maioria eram meeiros e arredatários, como os mais explorados do país, né? Isso, na hora que tem essa guerra de divisão entre a Índia e o Paquistão, leva a centenas de milhares de pessoas a ser mortas em motins comunais, eu falei do comunalismo aqui na Índia, né, que essas divisões religiosas vinham sendo fomentadas por século pelo governo colonial britânico. Para além disso, você tem um deslocamento massivo de refugiados, tanto dos refugiados muçulmanos rumo ao Paquistão, como dos outros refugiados rumo à Bengala Ocidental na Índia. O que acontece? Os comunistas que já tinham sido a linha de frente do enfrentamento à fome de Bengala vão começar a liderar vários movimentos contra a fome e contra o pauperismo na década de 50, quando os pobres rurais passam a invadir Calcutá, que são os chamados Buka Mishil, né, que é a procissão dos famintos. Além disso, aquela organizaçãozinha que eu falei lá de 1936, né, a All India Kisan Sabha, a união de todos os camponeses da Índia, vai se unir em Bengala com o movimento Tebaga para ajudar as reivindicações por reforma agrária. E vai ser isso que vai levar com que primeiro, né, você tenha uma eleição da Frente Unida, que não eram só os comunistas, era o PCI marxista, já com a sua cisão, e outros movimentos de centro e de esquerda, né, que durante a década de 60 vão ter dois períodos eleitorais que eles vão comandar o governo de Bengala, e a partir de 77, a Frente Esquerda, que aí vai ser o PCI original, o PCI marxista, e outros partidos de esquerda, que é o Partido Socialista e a União dos Progressistas da Índia, uma coisa assim, vão se sagrar vitoriosos e vão comandar o estado de Bengala Ocidental por 34 anos seguidos. Né? O que eles vão fazer para conseguir comandar esse estado durante 34 anos seguidos? Basicamente, reforma agrária e redistribuição de terra. A redistribuição de terra em Bengala ela foi tão gigantesca que ela chegou a alcançar 50% de todas as retribuições de terra da Índia durante a década de 2000. Tá? A primeira década do século XXI. Isso significa 3 milhões de pessoas recebendo terra, e significa 1,5 milhão de meeiros que obtiveram registro das suas terras, né? E 55% desses destinatários ou eram Dalits, ou eram intocáveis, ou eram adivases, ou eram dos povos originários da Índia. Mostra-se aí por que esse governo se manteve tanto tempo no poder. Em Tripura, que é um outro estado, né,
que foi tomado por uma onda de refugiados que vinham do Paquistão Oriental, que depois o Paquistão se subdivide, né, e o Paquistão Oriental vai se tornar o Bangladesh. Mais uma vez você teve guerras e tensões comunais brutais, tanto na década de 50 quanto na década de 60. Vai ser exatamente o movimento político conjunto dos comunistas do PCI e do PCIM, junto com o Ganamukti Parishad, que era o Conselho de Libertação do Povo de Tripura, que era basicamente formado por movimentos Adivasi, que vão permitir que a frente esquerda, liderada pelo PCI marxista, chegue ao poder em 78. Ora, esses vários governos comunistas que a gente tem na Índia são governos comunistas eleitorais. A experiência comunista na Índia não se resume somente aos governos comunistas que chegaram pela via eleitoral, né? Inclusive, eu vou deixar agora para o final da fala os meus favoritos, aqueles que moram no meu coraçãozinho, numa cadeira de balanço, que são os movimentos de Naxalbari, a criação do Partido Comunista da Índia Marxista-Leninista, o 10º Partido Comunista da Índia que a gente está falando hoje, e o movimento que leva, por sua vez, em Dandakaranya, à criação do Partido Comunista da Índia, maoísta, o 11º Partido Comunista da Índia, do qual nós vamos falar hoje, né? Então, Lau Salam a todos os nossos camaradas que estão nos assistindo, saudações vermelhas para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de Charu Mazumdar, falar de Naxalbari, né? O Charu Mazumdar, que nasceu em 1919 e morreu em 1972, foi o maior ideólogo do movimento revolucionário de influência marxista-leninista maoísta, né, conhecido como a Revolta de Naxalbari em 1967. Não somente ele guiou ideologicamente a Revolta de Naxalbari, como também o seu pensamento de todo e qualquer movimento maoísta indiano desde sua morte vem sendo guiado pelos escritos e pelo exemplo de vida revolucionária deixado por Charu Mazumdar, né? Charu Mazumdar, ele teve um pai que lutou contra a independência da Índia do domínio britânico, teve uma família que o apoiou, ele era de uma classe mediana da região de Bengala, né? E ele abandona a faculdade em 38 para se juntar ao PCI, que então ainda estava proscrito, onde ele vai militar na AIX, né, que é na frente camponesa, All India Kisan Sabha, né, a frente camponesa de toda a Índia. Ele vai ser perseguido pela polícia e passa a atividades clandestinas até que em 1942 vai se tornar membro do Comitê Distrital de Jalpaiguri, né? Durante a Grande Fome de Bengala, ele vai organizar um sequestro de plantios para alimentação das massas pauperizadas, e em 46 ele também adere ao movimento Tebaga, que eu falei brevemente ali atrás. O PCI é banido novamente em 1948 e Charu vai passar 3 anos encarcerado. Quando ele sai da cadeia, ele se casa com a também militante do PCI, Lila Sengupta, e eles se mudam para Siliguri, onde ele novamente vai ser encarcerado devido à sua atividade revolucionária em 1962. Né? Durante o meio daquela década, Charu e vários outros grandes comunistas vão organizar uma facção de esquerda dentro do PCI marxista no norte de Bengala. Em 67, enquanto ele ainda estava em Siliguri, um levante de camponeses começa a ocorrer em Naxalbari, né, que faz parte desse distrito de Siliguri, capitaneado pelo seu camarada Kanu Senial. O Charu imediatamente vai se unir a eles e esse grupo vai entrar para a história como os Naxalitas, e o texto que ele escreve, 8 documentos históricos, me dá 2 segundos. Eu tenho. Desculpa mal. Este texto aqui, esta é a versão antiga, tem uma versão nova com a capa mais bonitinha, né? Vai se tornar não só o resumo da história, mas também da ideologia naxalita de guerra popular prolongada. No mesmo ano, ele vai romper com o PCI marxista e vai fundar o All India Coordination Committee of Communist Revolutionaries, o Comitê de Coordenação dos Comunistas Revolucionários de toda a Índia, o qual, em 1969, se transforma no PCIM,
ML, o Partido Comunista da Índia Marxista-Leninista. Ele vai ser capturado pelo Estado indiano, que vai mandar o exército contra a população de Naxalbari, e não somente o Exército Nacional, várias milícias paramilitares e a polícia de Naxalbari, além de grupos hindutvas, aonde ele vai ser capturado e torturado até a sua morte. Bem, falando um pouco da região de Naxalbari, os comunistas em 65 e 66 já tinham ganho um largo terreno na região de Naxalbari, o chamado Grupo Siliguri. Siliguri é aquela região onde o Charu tinha se mudado depois da sua prisão de 62. E eles lançaram um levante fazendo um apelo ao início de uma luta armada prolongada. Diversas células camponesas foram criadas em toda a região, e em 3 de março de 67, os camponeses confiscaram um terreno gigantesco da região e iniciaram uma colheita para a divisão daquela colheita com os pobres, com os paupérrimos da região, lembrando que esta era uma região onde os levantes comunalistas eram muito comuns, onde os resquícios de feudalismo eram muito comuns, onde grandes proprietários de terra faziam da vida dos meeiros e arrendatários, né, um verdadeiro inferno. Os grandes proprietários de terra desse lugar se chamavam jotedars, na língua local, e em 18 de março os camponeses começam a confiscar a terra dos latifundiários. Comitês de camponeses para autogestão são criados em toda a região em menos de 4 meses, né? Os confrontos começam e a violência vai escalando a partir do momento que, uma vez que os comitês de camponeses confiscam para redistribuir a terra, grãos e armas desses jotedars, os jotedars buscam o auxílio do Estado, principalmente sobre a figura do CNI, o Congresso Nacional Indiano, que sempre está do lado dos grandes latifundiários e também dos grandes industriais. Bem, a polícia, então, faz o que a polícia faz de melhor e abre fogo, matando 9 mulheres e uma criança em maio de 67. Os comitês dos camponeses, então, vão se espalhar e vão ficar não apenas em Naxalbari, mas também em Karibari e Pancideva, né? Vão em todos os lugares que eles fazem as mesmas coisas, criam novos comitês de camponeses de alta gestão, apreendem terras para reforma agrária, apreendem munição, apreendem os grãos, expulsam os jotedars. Os plantadores de chá da região de Darjeeling, vocês já devem ter ouvido falar de Darjeeling por causa do filme de Darjeeling, né, que era bem famoso, o filme indie, né, vão aderir a várias greves em apoio ao comitê desses camponeses, e a convulsão vai se manter até o final de 1967. Já em julho, o governo começa a enviar as primeiras forças paramilitares, né? Vários líderes são presos e outros vão para a clandestinidade. O movimento vai sendo debelado ao longo do final da década de 60 até a década de 70, e em 70 existem diversas tentativas de reorganizar aquilo que passa a ser chamado de movimento naxalita. Né? A revolta ela obteve apoio dos comunistas do Nepal e da China, o que também, por sua vez, criou uma cisão ainda maior com o Partido Comunista da Índia marxista. O Partido Comunista da Índia marxista expulsou vários dos membros que apoiavam o Levante, que seriam esses membros que iam fundar o AICCCR, que depois viraria o Partido Comunista da Índia marxista-leninista, que vai permanecer, né, como o centro desse movimento até 1975. Um grande número de jovens vai se unir a esse movimento, e mesmo a revolta tendo sido reprimida com brutalidade finalmente debelada, ela mantém-se como um marco da política indiana, o que vai levar ao surgimento de vários outros movimentos na Índia, né? No estado de Bihar você tem o Lal Sena, o Exército Vermelho, na década de 70, e quando o Lal Sena vai chegando ao seu final, nós vamos tendo os novos movimentos naxalitas.
outras, quais sejam. Principalmente no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, os primeiros grupos maoístas, que vários deles tinham ainda participantes diretos da luta de Naxalbari e de Lal Sena em Bihar, Jharkhand e Uttar Pradesh, vão se instalar na região central de Dandakaranya. Dandakaranya é uma floresta gigantesca no centro da Índia, que a maioria dela está no estado de Chhattisgarh, aonde existe uma população gigantesca de Dalits e Adivasis. Pois bem, o movimento maoísta local vai ganhar rapidamente a confiança dos camponeses, uma vez que eles são maltratados pelos estados, pelas brigas comunais e pela organização societária tradicional local, mormente esses grupos de Dalits, Adivasis e outras classes mais baixas da sociedade indiana. Os grupamentos passam então a crescer de aldeia a aldeia e a guerra popular prolongada vai começar sua longa marcha. As áreas liberadas são cada vez maiores e agora elas passam a ocupar áreas nos estados de Chhattisgarh, de Odisha, de Andhra Pradesh, de Telangana, de Bihar, de Jharkhand e de Maharashtra. O Estado indiano, que cada vez está mais compurcado pelo câncer do neoliberalismo desde a década de 80, começa a assinar centenas de MDEs, o famoso Memorandum de Entendimento. O que são esses memorandos? São memorandos assinados entre o Estado indiano e empresas de grande capital, tanto nacional como estrangeiro, como transnacional, desde a década de 90, na verdade, no final da década de 80 a gente já tem, que vão planejar o remanejamento de milhões de adivases, de camponeses, de Dalits, que ocupam e estão atrapalhando a expropriação e a exploração do rico solo da Índia Central. Não somente isso, mas também, para além do potencial hidrelétrico, para além do potencial mineral, a Índia Central, por ser um lugar muito pobre, é usada pela indústria do alumínio, que deixa a maior pegada de carbono do planeta. E eles querem colocar isso lá no meio porque é um povo pobre com o qual ninguém se importa. Pois bem, o povo passa a clamar aos maoístas pela sua proteção e o conflito começa a escalonar. Né? A gente tem que lembrar que a gente já está sobre a égide do recrudescimento da extrema-direita hindutva, né? Que é esse hinduísmo político fascista, que vai ser sentido na formação de vários grupos de extermínio, tanto na forma da força-tarefa estatal que vai conduzir a operação Caçada Verde, que tinha esquadrão do exército, paramilitar, política local, além de adivases que eram forçados a unir a esse grupo de contra-inteligência, como também elas vão participar via CNI, sempre capitulacionista, sempre a serviço da elite financeira, do grupo militar Sawajudum. O nome Sawajudum significa, em Bengali, caçada de purificação. Você imagina que coisa boa que você pode esperar de um grupo que chama de caçada de purificação. Porra, foda, né? Que vai perseguir não só os, entre aspas, naxalitas, que é literalmente qualquer um, mas todo e qualquer camponês do território, né, que ele vai ser diversas vezes condenado pelo próprio Estado indiano e também por resoluções até mesmo do Acnur, da ONU, por violações diversas que vão desde o estupro e o roubo até sequestro, assassinato grupal e a criação de massivos campos de concentração. O povo da Índia não gosta de usar, o Estado indiano não gosta de usar o termo campo de concentração, mas quando você pega várias aldeias e concentra elas num campo artificialmente, de onde você não pode nem entrar nem sair, eu não consigo pensar num nome melhor. Apesar de tudo isso, nessas áreas liberadas, o PCI maoísta vai criar as Janata Sarkars, que são aquilo que eu falei antes, né, que são os governos do povo, instituições de autogestão responsáveis pelas principais áreas de proteção, segurança, saúde, educação, comércio, administração, justiça, floresta e reflorestamento, cultura e educação, para criar uma verdadeira revolução verde dentro da área expandida de Dandakaranya, onde o povo possa viver uma vida plena, justa e
pacífica. Por que os maoístas conquistam a confiança desse povo, né? Normalmente o ideólogo liberal, quando ele vai ver, ele fala assim, faltam ações de governança, falta uma gestão democrática mais plural. A verdade é que o Estado abandonou e abandona essas populações ao Deus dará, enquanto a insurgência do PCI maoísta age com o povo, dentro do povo e para o povo. Né? O Estado indiano, ou localmente ou nacionalmente, continua a enganar e a maltratar os Dalits, os Adivas, os camponeses pobres, os setores médios, para favorecer as máfias do grande capital nacional e transnacional, que só se importa com a lucrativa exploração do solo, das matas, das jazidas indianas, com um grande detalhe que o Estado indiano não chega a perceber, visto que desde 1991 os governos, tanto do CNI como depois do BJP, criaram uma competição entre os estados com base na máxima neoliberalista, que faz com que os próprios estados e o Estado Central Indiano perceba não mais do que 0,6% em média do lucro exaurido por essas empresas, e atrás fica um rastro de poluição, morte e dor para toda a população indiana. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde